record. Pronto, então nós estamos fechando aqui a nossa tela para ficar melhor a internet. Deixa eu achar aqui onde eu estava, para a gente partilhar a tela desse site. Então, vamos continuar falando do planejamento reencarnatório. E eu vou passar para vocês depois o link desse também. Então, a história é que o espírito vai planejar a reencarnação, né, dependendo. Se o céu superior, ele plasma e o corpo dele ele monta o corpo da futura experiência. Mas os outros inferiores já não é bem assim, eles precisam de ajuda. Aí ele pergunta aqui se o planejamento é o mesmo para todos os espíritos, fala que não, lógico. Nós contamos com vários espíritos medianos na evolução, tem portadores de créditos apreciáveis e outros com dívidas numerosas, cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão. Bom, aí ele vai botar aqui umas fotos, eu vou passar rapidamente, isso aqui é lá no Ministério da Reencarnação, né, lá no nosso lar. Ele está aqui, é interessante para quem leu o livro, eles fizeram uns desenhozinhos do local que eles planejam. Olha só que coisa impressionante. Então, ele vai nesse local do Instituto de Planejamento e eles conversam, e aí eles, olha só aqui, o equipamento com desenhista. Isso, André Luiz relata isso tudo no livro, pavilhão de desenhos. Era uma coisa assim, quando você vai lendo, e aí eles fizeram um desenho bem colocado, você vê que é interessante, né? Eles desenhando o corpo da pessoa, eles veem aqui a história da pessoa, e aí eles estão fazendo aqui o desenho, aí vê como é que vai ficar a mente, também tem quadros para estudo, né? Os médicos, aqui, o equipamento aqui é mais antigo, tem digitalzinhos, você botar o dedinho, não é touch, né? Mas você vê aqui, 80, 90 anos atrás, né? 1940, que esses livros foram 40 até 50, e aqui também, ó, em vez de fazendo o desenho, está falando o nome das pessoas, que é o Silvério, que é um dos que vão reencarnar. Aqui está vendo o tipo do corpo da mulher, acho que era a Anacleta. Então, aí aqui o outro projeto de reencarnação, tudo estudado, uma úlcera planejada. Agora é daí que a gente vê, mas fulano teve câncer com 40 anos. Então, às vezes... Porque se você não é o causador, você se alimenta bem, você cuida da sua saúde, você faz tudo que é o melhor para o seu corpo, se você não é o causador, se uma coisa dessa aparecer, realmente, então, pode estar planejada para você uma úlcera, um câncer, seja lá o que for, porque você teria que passar por aquilo ali. Talvez estivesse até no seu perispírito já, por causa de coisas que você, tipo um veneninho que você tomou na outra encarnação, e aí você estragou o seu teu perispírito, daí você vai ficar com uma consequência, né? Então, aí tem esse... Vamos ver o que ele vai falar aqui para ver. Então, acho que o planejamento pode ser feito pelo próprio espírito ou por outros mais adiantados, dependendo das condições do reencarnante. Então, a gente vê aqui que, como esse texto do... deixa eu partilhar de novo aqui o texto. Partilhar do texto, não. Agora que vai. Foi, né? Como ele falou aqui, o planejamento é do espírito, mas vai depender do estado do espírito. O Eurípides continua. Observa-se que, após a morte, o espírito de alguém que usava óculos ou qualquer outro equipamento, agora já não tem necessidade dele, porque o problema era orgânico. Entretanto, ele se encontra tão adaptado àquele uso que mantém alguns desses instrumentos. Por outro lado, a forma em que aparece é aquela na qual desencarnou, mantendo a identidade conhecida. O seu inconsciente modela no além-túmulo a forma que mais lhe era familiar, a que mais gostava ou que ele era mais conhecido. Aí ele vai dar o exemplo da criança. Uma criança, quando desencarna, por exemplo, deixa saudades inomináveis com o imenso desejo de reencontro dos afetos que ficaram. Mas no além, a grande maioria se desenvolve como se estiver no corpo físico. E quando os afetos vão encontrar aquele ser amado, né, num sonho, né, agora que eles falam de desdobramento, e vão encontrar, esse espírito ele toma a forma em que ele desencarnou, não aquele reveste no momento, porque senão podia causar um choque, né? Uma mãe que teve uma criança com 5 anos, aí ela só vai ver a criança quando passou 5, né, uns 10 anos depois, e ela está achando que vai ver a criancinha, não vai ver, né? Vai ver um rapaz. Então, eles tomam aquela forma para a mãe lembrar, né, daquele espírito. Tem um livro lindo, não sei se vocês conhecem, vou deixar aqui só a referência, chama Flores de Maria,
Quem é a médium é a Vera Lúcia, aquela mesma que fez o Violeta na Janela, que psicografou da Patrícia Violeta na Janela. Nesse livro é o Espírito Rosângela. Então, essa Flores de Maria é uma colônia do plano espiritual onde são abrigadas crianças e adolescentes que partiram para o outro lado da vida. A Rosângela, que escreve, ela partiu antes de completar 14 anos. E ela conta ali como são recebidos os bebês, as crianças, os jovens que passam para o outro lado, e mostra que os amigos espirituais estão sempre por perto, auxiliando, e também até os pais e os entes queridos que ficaram. Então, vale a pena quem quiser conhecer sobre esse assunto, esse livro é ótimo. Eurípides vai continuar, eu vou continuar um pouquinho, gente, que nós estamos meio atrasados, depois a gente faz os comentários, né, mais no geral, tá? Ele continua dizendo que é de muita relevância a vida mental, porque é a fomentadora de necessidades reais e falsas, assim como a mantenedora da memória de todos os acontecimentos e clichês formulados. Eis porque a recomendação de não pecar por pensamentos é muito válida. Manter, quanto possível, o pensamento lúcido e tranquilo é o ponto ideal que todos devem alcançar para, então, as futuras programações evolutivas. Também que a história do pensamento em relação à tua programação da próxima existência. E ele continua falando, esse até que eu já falei antes lá, ele fala: a disciplina mental é urgente e necessária em qualquer fase existencial, porque se trata apenas de um hábito. Ninguém vive sem pensar. Toda vez, portanto, que sejamos atingidos por uma ideia frívola, embora interessante, devemos substituir por alguma outra vantajosa. Por essa razão, o trabalho ele exerce uma função terapêutica valiosa nos indivíduos, porque quando a gente está ali trabalhando, né, nós estamos preocupados com as realizações em pauta, e aí as pessoas não se tornam vítima da hora vazia, quando surgem perturbações decorrentes da ociosidade mental. Se fala, né, que a mente é a oficina do demônio, e a pessoa fica assim, ela vai ficar com pensamento em coisas ruins, porque realmente a gente passa o pensamento e pode vir coisas, pensamentos negativos, e é justamente, se você está trabalhando, você está ali, é quase que uma função terapêutica, né? Que você está, que a gente chama, está distraindo a mente. Todo espaço na mente deve estar sempre acionado para objetivos edificantes, nos quais os sentimentos se aprimoram e a vida se exalta. Eu tenho uma estratégia para mim, que ao longo do dia, e quando eu estou em casa, então, eu fico, estou fazendo as coisas na cozinha, eu ligo aqui muito na Rádio Web Fraternidade, na Rádio Rio de Janeiro, e às vezes está coisa repetida numa na outra, porque muitas coisas eu escuto, como eu escuto muitos dias e quase o dia inteiro, passa muito programa repetido, né? Ou então, o que eu já vi em outra oportunidade, aí eu passo para dentro do YouTube e vejo algumas coisas que eu tenho que ver que já ficou para trás. Então, todo momento que eu posso, eu estou... Para mim é interessante, né? Também tem gente que, eu prefiro escutar a música e tudo. Também acho legal, mas nas rádios também tem música. Eu já aprendi muita música espírita. Só que eu prefiro, a minha mente precisa estar ligada nesses assuntos edificantes, porque assim eu me mantenho numa sintonia, uma vibração que me faz bem. Então, eu não vejo necessidade de eu ficar... eu vou sim, lógico, sento, vejo um filme, de vez em quando, não vejo filmes que vai me deixar para baixo. Sempre falo, eu quero uma comédia, um romance, uma coisa que... um documentário que eu gosto, mas você tem que estar sempre tentando botar a sua mente numa sintonia. Eu faço muito nisso. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês aí. Quem tem tempo e quiser... a gente tem hoje em dia, né? A internet faz a quantidade, você não sabe nem por onde começar. Pode escolher tipo, assunto, você clica lá, bota o assunto no YouTube, você acha 5, 10 palestrantes falando aquele mesmo assunto, e é assim que eu faço muito também, inclusive até para a gente montar esse estudo aqui também, eu gosto de colocar para escutar outros palestrantes, né? Que continuando esse Novelas assunto. também, né? As novelas espíritas, que são leituras dos livros, né? Romanceados, né? É muito interessante, é muito agradável, né? O audiobook, que você já viu também lá do Na Web Fraternidade, agora voltou à executiva. É um áudio, são 8 minutos só.
Você entra na Bifraternidade, você consegue puxar a novelinha inteira. Cada capítulo tem 8 minutos. Quando comecei a escutar esse, depois eu fui vendo, eu ia escutava 5, 6 seguidos, porque 8 minutinhos, passa para o outro. É uma história interessantíssima, de uma mulher que morre num acidente de avião e ela não consegue enxergar que morreu, e ela vai levada para o plano espiritual. Ela fica presa no trabalho, vai para lá e para cá, e ela era aquela pessoa materialista. É muito legal. E sempre, quando tem boas referências, e está dentro da doutrina, né? Porque começa a falar umas coisas que não tem a ver, eu logo já boto o pé atrás e costumo parar de escutar. Quando eu vejo que tem um assunto não doutrinário no meio, começa a inventar muita coisa, aí já entra na ficção científica. E eu gosto muito de escutar quando tem né, uma coisa que é baseada na doutrina, né? Aí o Miranda vai falar aqui que o Eurípides fez uma pausa. Ele estava falando para aqueles 50 espíritos, lembra? Perturbados, que foram lá com o bispo, que estava obsediando o amigo do Gumercindo, que é o diretor lá da instituição. Então, o que acontece? O Miranda vai falar, acho interessante isso, eu até deixei em negrito, que ele fala que o silêncio extravagante permitia escutar a respiração de todos. A gente vai lá pensar, né? Como é que fica escutando a respiração de desencarnado? Mas eles sempre falam que isso acontece, né? Seu coração bate, e escutou, a respiração ficou acelerada. É muito interessante a gente ver que a gente acha que espírito, sei lá, fica flutuando e não sente nada. E tem isso, né? Aí ele fala que ele fez isso para o pessoal ter uma reflexão dos comentários, e ele continua falando para aqueles espíritos. O que mantém um espírito aferrado à vingança por séculos de espera, mesmo conhecendo as leis da imortalidade e do progresso? É o pensamento alucinado, que fixa a ideia e perde-se no tempo e espaço, que para ele, o desesperado, tem sabor de agora. Então, esses sentimentos primitivos não permitem espaço para a compreensão de que todo esse tempo que está transcorrendo vai ser prejuízo para aquela pessoa que está cultivando. Então, aquele espírito está perdendo aquele tempo, é um prejuízo para ele. Aí o Eurípides continua: a lei do perdão, fomentadora da paz, fixa igualmente e materializa-se graças ao mesmo fenômeno, a mente fixa, a monoideia. Então, tanto funciona para pensamento alucinado ruim, como pensamentos bons. Vai fixar, vai se materializar. Agora, essa monoideia, a gente lembra o que é monoideia? O monoideísmo é um estado psicológico em que uma única ideia ou associação mental coordena, em que uma única ideia ou associação mental coordena, prevalece ou domina toda a organização psíquica. Aquele pensamento, aquele mesmo pensamento, aquilo vira uma obsessão, né? Essa monoideia traduz um quadro de perturbação espiritual do ser, que, repetitivo e obcecado, constrói uma redoma vibracional negativa, vivenciando verdadeira auto-obsessão. Assim, o ser dominado pela monoideia, seja ela de vingança, cobiça, reconhecimento, mágoa, entre outros, muitas vezes perde a noção da realidade, o que o faz perder tempo e muitas oportunidades evolutivas, gerando quadros espirituais de crescente infelicidade. Daí que passa 100 anos, 200 anos, 300 anos, e eles lá obsediados, pegam uma pessoa, nós já vimos casos aqui, entra uma vida, sai da outra, eles estão vigiando para poder, agora ela está aí nesse corpo, mas ela já foi assim, foi assado, que eles não têm o tempo passar. É a monoideia. Eurípides continua falando que as transformações perispirituais primitivas, muito comuns nos seres atrasados, dão lugar aos contos imaginários do passado, sobre vampiros, casa mal-assombrada, vinganças diabólicas, dominação de bens materiais, mesmo após a morte, e toda a cadeia de malhas que as criaturas criam para si mesmas em face da ignorância. Então, você vê que as transformações perispirituais primitivas são a hora que a gente vê o pessoal fazer filme de lobisomem, que tudo isso, eles falam nos livros, que esses autores, eles vão levados, às vezes são levados, às vezes eles mesmo que vão, a esses locais e voltam e escrevem, né? E fazem as histórias baseadas naquelas coisas que eles viram. Então, não vamos dizer que isso aqui, essas coisas não acontecem. Vingança diabólica. É por isso que quando eu comecei a estudar muito vários livros, eu falei, gente, isso é tudo filme de terror que a gente vê na televisão. Tudo que acontece naqueles filmes tem relato em vários livros.
dizendo que a pessoa está lá na casa e não saiu. Ó, ele vai falar aqui na frente, vou até pular porque isso tem a ver aqui. O apego, depois a gente volta. O apego exagerado a bens materiais, residências, joias, pertences e mesmo pessoas por afeto doentio, normalmente induz o espírito que assim procede a manter a ideia da posse alucinada, se rebelando e atacando aqueles todos que se interessam pelas suas propriedades. Então, se você tem casa, e tem gente que está na casa, está ali agarrada na casa. Tem pessoas que ficam agarradas, afeto doentio, é apego exagerado às pessoas. Então, ele vai dizer que, muito segundo o matrimônio, em decorrência da viuvez, é muito comum um desencarnado acreditar-se traído e investir contra o substituto, dando lugar a obsessões de variado curso, a depender das circunstâncias, dos créditos e dos débitos envolvidos, porque ele não vai fazer obsessão numa pessoa que não teria, não teria uma ligação ali, um débito. Então, voltando aqui, essa história que acontecem, estão nessas transformações perispirituais, estão nessas histórias que acontecem nesses locais das trevas, e também, ao mesmo tempo, isso é o lado ruim, mas ele diz aqui, de maneira idêntica, nos lugares espirituais, onde renasceram seres beneméritos da humanidade, foram realizadas obras de amor e de progresso, movimentos de louvor e desenvolvimento moral das pessoas, porque permanecem imantados na psicosfera aquelas vibrações que envolvem as regiões, mantendo-lhes as lembranças felizes. Do mesmo jeito que tem pensamento ruim que forma, né, uma região, uma vibração ruim, tem a psicosfera com vibrações que foram com obras de amor e tudo, porque lá os benfeitores estavam ali e estavam mantendo as suas obras ali, né? E o negócio se desenvolveu. Esse pedacinho que depois eu vou mandar para vocês, senão a gente vai atrasar. Aí ele vai dar um outro exemplo. Em determinadas estradas ocorrem sempre acidentes de veículos, ficando esses lugares condenados. Como, por exemplo, tem a Curva da Morte. Eu coloquei até na internet, tem um monte de Curva da Morte nas estradas do Brasil. Porque ele fala, a razão primordial é que, invariavelmente, os acidentados, não preparados para a desencarnação, permanecem nos lugares em sofrimento, muitas vezes agredidos por espíritos desditosos. Olha só. E criam-se psicosferas sombrias que aturdem outros viajantes descuidados ou invigilantes. Agora, olha só que coisa a gente não para pensar, né? Tem aquela curva, aquilo acontece sempre, o desencarnado ficou ali, ainda tem os outros que, né, os espíritos que estão por ali fazendo, pronto para poder fazer justamente isso mesmo, se pegar qualquer um e querer fazer maldade, e aí fica essa psicosfera sombria. A pessoa passa, quem é sensível também, lógico, também está na mesma história do seu merecimento ali. A pessoa descuidada e vigilante, que tenha que passar por algum acidente, né? Não vai morrer por causa disso. A pessoa, no caso ali, eles estão dando exemplo de que fica marcado, fica uma área marcada. E aí a pessoa pode passar por um acidente, justamente porque ele já está com uma psicosfera ruim. Isso a gente já falou do casamento, agora o que acontece do matrimônio? Né? Todo o esforço deve ser investido na conduta mental saudável, na emoção equilibrada, a fim de que os atos sejam louváveis e promotores de bem-estar daqueles que assim se comportam, quem está mantendo na conduta mental saudável. Sempre o conselho, né, de grande benefício é a oração, que beneficia aquele que ora e se envolve nas suas vibrações, como os outros que se acercam com sentimentos negativos e inamistosos. Nós já vimos, né, teve a enfermeira lá rezando e o pai estava junto, e aí conseguiram tirar o pai dela desencarnado junto, porque ela estava ali rezando e o pai, coitado, nem estava querendo fazer o mal, mas estava com sentimento negativo, né? E ele continua aconselhando, pensa no bem. Isso é o Eurípides falando para aqueles espíritos. Pensa no bem e a luz da paz clareará os teus passos na direção do teu triunfo imortalista. Nunca te permitas duvidar das soberanas leis da vida, porquanto são elas que sustentam o cosmos no infinito e as micropartículas na sua união e desagregação. A gente tem que continuar, porque falta uma página e meia e só tem 10 minutinhos ainda. Depois a gente vai ver esse comentário. Então, Miranda vai falar que após essa fala do Eurípides, com esses 50 espíritos aí,
todos eles se experimentaram uma imensa tranquilidade, o meu grupo do Miranda, tudo. E aí o Miranda conclui dizendo que o amor ilumina a alma que deseja amar. Então, após isso, os espíritos que tinham ouviram o Eurípides em estado quase de transe, como resultado da ambiência vibratória. Em seguida, o Spinelli, né, que é aquele que também faz parte do grupo, lhes dirigiu a palavra, explicando a razão por que eles estavam ali, por que eles se encontravam. Que aquilo era uma oportunidade que o amor a todos oferece, a fim de que se desperte para as responsabilidades da vida. Ressaltou que o universo não é um amontoado de coincidências e inutilidades. Conclamou-os a mudança de atitude mental, sendo-lhes facultado ficar no local em que eles estavam ou voltar à sua região de ignorância e primitivismo. Estava dando para eles a escolha. Também elucidou que, nesse período, todas as edificações do mal seriam saneadas e os seus habitantes iriam ser reconduzidos à reencarnação ou, de acordo com as suas cargas vibratórias, resultantes da conduta moral, seriam recambiados a planetas inferiores, em razão da mudança que se vem operando na Terra para melhor. Falou também que todos terão a oportunidade de ascender, de prosseguir, ou de permanecer nos estados emocionais que lhes pareçam melhores. Aí houve um tumulto, um ligeiro tumulto, os templários, amigos, acalmaram eles, e os trabalhadores da instituição também, porque o medo estava assustando alguns, enquanto outros estavam se lamentando o tempo que eles ficaram naquela situação deplorável que eles permaneceram, né? Então, mediante palavras generosas e gestos simpáticos, os promotores da ordem separaram os grupos por afinidade de desejo e tiraram, né? Quem queria ficar, de imediato foram retirados do recinto, sendo encaminhados para as diversas unidades de seleção em outra esfera. Logo, em breves minutos, o ambiente recuperou a harmonia espiritual. Aí eles dividiram para quem estava escolhendo, né? E continuou. Agora vai ter uma Vou falar aqui do sequência, depois eu falo o que o médico estava falando da pandemia. Antes do encerramento das atividades espirituais, o Spinelli falou com o grupo do Miranda, né? Informou que no dia seguinte ia haver uma reunião em lugar próprio, com membros de diversos grupos espalhados pelo país. Esclareceu que os comentários deles, né, no caso para manter a vibração, deveriam ter sempre a tônica do otimismo e da irrestrita confiança em Deus. Ao mesmo tempo, considerando que a oportunidade, eles tinham que pensar que, ao mesmo tempo, eles tinham que considerar essa oportunidade que eles desfrutavam, que era uma bênção em comum, auxiliando-os no crescimento íntimo e no espírito de fraternidade. Aí ele vai terminar aqui para o grupo falando: o dia chegará, e muito em breve, quando as aparentes barreiras que nos impedem a comunhão mais fácil com os irmãos reencarnados diminuirão. Eles sempre falam isso, que os desencarnados vão conversar com os encarnados, essas barreiras vão terminar quando tiver, né, mais evoluído o planeta. E isso vai facilitar a ambos melhor compreensão do sentido profundo da vida. Isso será exatamente no período em que o planeta se encontra em faixa de regeneração, a todos proporcionando motivos de felicidade no transcurso de cada existência. E aí terminou esse grupo aí falando sobre isso. Só que antes de falar aqui, terminar essa reunião aí, o doutor Eudalbo, aquele que era o médico, né, virologista, foi conversar com o grupo de Miranda e fez comentários acerca da pandemia, explicando que os denominados picos de atividades, embora denunciassem os momentos mais graves das contaminações, isso lá no ano passado, né, gente? Lembrar que esse livro, esse está contando essas coisas aí no meados do ano passado. Eles continuariam de acordo com o procedimento das criaturas humanas. Então, tudo isso que acontecia, subir mais, né, a contaminação, tudo de acordo com os pensamentos. Né? Ele fala: o expurgo pela enfermidade prosseguiria ainda por um bom espaço de tempo, até quando a conscientização dos enfermos, que de certo modo todos os somos em espírito, criasse a imunidade, tanto para evitar recidivas como continuidade do processo contagioso. A raiz do problema pandêmico encontra-se nas fontes mentais e morais dos seres terrestres. Então, ele fecha aqui. Nós também vamos fechar aqui. Voltei. Caí e voltei. Vamos continuar rapidinho, que também está acabando.
Daqui a pouco vai terminar os... Eu acho que continuou a gravação. Então, gente, ó, terminamos o resumo. Agora, tem um tempinho, vamos fazer os comentários. Tânia, dá uma lida novamente nesse trechinho final, que acabou que não conseguimos ouvir nada do que você estava lendo. Aquele trechinho final do expurgo pela enfermidade. O expurgo pela enfermidade prosseguiria ainda por um bom espaço de tempo, até quando a conscientização dos enfermos, que de certo modo todos os somos em espírito, criasse a imunidade tanto para evitar recidivas como continuidade do processo contagioso. Aí ele fecha dizendo: a raiz do problema pandêmico encontra-se nas fontes mentais e morais dos seres terrestres. Está dando que está instável ainda. Também está acabando. Então, vamos lá. Agora vocês comentem aí, porque se eu sumir, a Carla termina com vocês. Teve muita informação, né, gente? Agora tem muita coisa para falar. Fala aí. Terezinha quer falar? Fala, gente. O Sul, se a gente considerar que essa pandemia, né, cada vez que está piorando cada vez mais, a gente está vendo isso, se a gente for considerar, como ele fala aí, que os pensamentos, né, as questões morais que tem na Terra, se for assim, não acaba tão cedo, né? Porque como é que esse desvirtuamento todo moral termina quando, né? Tanta gente fazendo coisas tão sérias. É muito difícil pensar em melhora moral e melhora da pandemia, se uma coisa está ligada à outra. Muito sério isso. Mas ele fala que a raiz encontra nas fontes mentais e morais. Então, os pouquinhos que estão aí pensando como nós, têm que aumentar a vibração. O que a gente pensa? Nós não podemos pensar que as coisas estão piorando. Mesmo você vendo um quadro, você como médica, né? Vê um quadro, você como médica vê muito mais que a gente. Eu não estou conseguindo ver. Ontem eu estava vendo o jornal e falou que foram 370 mortes no Brasil. Há pouco tempo era 4 mil e pouco. Então, para mim, as coisas estão melhorando. Depende do ponto de vista, você está dentro do furacão. Então, você está lidando com as pessoas doentes. Agora, agora estou vendo muito, as mortes diminuíram assustadoramente. Você olha lá no mapinha, no jornal. Eu não vejo sempre jornal, de vez em quando eu olho. O negócio fez assim, agora está assim, ó, já está lá embaixo. As pessoas que se vacinaram estão tendo... Então, nós temos que pensar que não está piorando. Você tem que pensar que as coisas estão indo para melhorar. Agora, a cabeça, a mudança de pensamento, a gente sabe que isso aí, eu acho que só daqui a uns 200, 300 anos que vai começar, que vai mudar, né? As gerações vão mudar, sei lá, porque realmente a parte moral, né? O materialismo tomando conta de tudo. Então, eu falo sempre isso, vamos vigiar nós que estamos estudando, nós temos que vigiar o nosso pensamento. Mesmo que você esteja sentindo aí, a história do pensamento vindo lá de dentro, né? Você esteja sentindo, mas eu não estou vendo isso. Mas você tenha fé, você não tem certeza que nós estamos protegidos? Então, a gente tem que ter a certeza que essas coisas vão melhorar. Agora, vai voltar ao seu que era antes? Eu não tenho assim, tudo vai ser como antes. Não, mas com certeza as pessoas vão aprender a lavar a mão, porque as pessoas não faziam isso, vão aprender a se higienizar melhor para poder, inclusive, não ter outras doenças. Você escuta o que eu estou falando e pode até escrever aqui, gente. Vocês vão ver que, depois que terminar a Covid, as pessoas vão ter muito menos registro de gripe, doenças de respiratória, do que antes, que as gripes, elas todas, a grande maioria vem tudo de você não higienizar suas mãos. Você sabe que a gente sabe que o contato ele é contagioso. Então, vocês vão ver que vai ter uma queda daqui a 2, 3 anos, quando eles olharem, olha, há 10 anos atrás, tinham tantas pessoas que se contaminavam, estavam sempre com problema respiratório. Então, eu acho que tem tudo para melhorar. Mas, mesmo que não esteja, você olha assim um quadro que fica mostrando dados que, no teu caso, vai mostrar dados mais profundos, eu acho que a gente pode olhar para o lado bom. Eu estou vendo no jornal, estou vendo um lado bom. Estou vendo que as coisas estão diminuindo, o pico já estava lá, agora está descendo, já tem não sei quanto tempo que não aumenta a morte.
Quando mostra a morte, mais de 90 pessoas que não tinham vacinado. Então, tem essa história. Aí também tem que morrer gente, né? Não é pensar que todo mundo vai ficar para semente. As pessoas morrem, morreu fulano, o quê? O Tarcísio Meiro, com 86 anos. Mas, pelo amor de Deus, vai dizer que a pessoa estava nessa idade, não tinha nada fora do lugar, que agora, nesse momento, entende? A gente tem que colocar isso tudo na cabeça. E a gente lendo essas histórias aí, eu acho que é bom que nos explica muita coisa. E explica, inclusive, como é que a gente tem que pensar. Então, eu, por exemplo, vou sempre bater nessa tecla. Muda o pensamento para que não vai ficar pensando que está ruim. Eu não deixo esse pensamento passar na minha cabeça. Em momento algum, para qualquer coisa. Eu não penso, está piorando. Eu posso colocar, o negócio está ficando confuso, né? Vamos ver, porque se eu ficar pensando que está piorando, o que eu vou atrair para mim? Vibração negativa. Não existe uma vibração positiva que vai encostar em você se você pensar que está piorando, tá? Olha as palavras, olha a vibração que você está atraindo, emitindo, olha as companhias que você está trazendo. Então, o que a gente vai fazer? Conexão. Pare, pensa e reza. Começa a fazer orações que você conheça, começa a ler, aí que eu te falei, vai lá, lê, escuta um negócio, que aí tu sai dessa sintonia. Nós temos que sair da sintonia do pensamento negativo. Falou aqui, pessimista, negativo. Qualquer pensamento que não está melhorando, que está piorando, é pensamento negativo, é pessimista. Eu da Poliana, fica pensando que está tudo bom. Não, não é assim. Tem coisa boa acontecendo. Isso eu tenho certeza, que eu quase não vejo jornal, e as poucas vezes que eu estou olhando, eu passo ali já na hora do clima, da hora da vacina, coisa e tal, e eu estou vendo o quadro modificado. Já tem bastante tempo. Não é de agora, não. Já tem, assim, tipo, um mês para cá, um mês e pouco para cá, está um negócio descendo, então eu estou até ficando animada. Eu não tenho, continuo com meus cuidados, mas eu não estou vendo que as coisas estão piorando. Então, assim, eu acho que a gente pode tentar vibrar nesse sentido, não ficar pessimista, que aí você já está se descuidando, entendeu? Eliane, essa é a minha opinião. Você, como médica, tem outra vista, né? Você está dentro do furacão. Muitas outras coisas surgindo, mas aqui não vale a pena falar mais. Tá tudo certo, entendi. É bom o que você falou, enfim, vamos tocando. Vamos tocando. Agradeço. Em relação a isso desse capítulo, que tem muita coisa do pensamento que a gente vê, ele vai ficar falando para esses espíritos que já estavam perturbados, né? Porque o que ele estava ali é tentando colocar para eles a ideia, gente, vocês têm que mudar, né? E aí ele vai contar todas as coisas que acontecem nessas transformações, não só essa transformação perispiritual, a história da ideia fixa, da gente não ficar na ideia fixa de nada, não ter apego com nada. Prestar atenção que o apego não é só de matéria, de dinheiro. Eu acho que a gente, às vezes, sem querer pensar, fulano é materialista, pensa em dinheiro, mas tem gente que não pensa com dinheiro, é despojada, mas é agarrada com filho, com neto, com a família, e não consegue fazer nenhuma coisa se não tiver... Gente, a gente tem que tomar conta da família toda, mas se você tiver um apego exagerado, você vai sofrer muito quando sair. E eu não esqueço de um livro, eu já comentei aqui, acho que eu comentei lá no grupo de estudo, lá de uma senhora que era do lado de Tereza, onde a gente estuda, que eles deram, falaram, leia esse livro. Eu sempre, quando eu posso, né, eu pegava lá na biblioteca e lia. E o livro, eu fiquei impressionado. A mulher era trabalhadora da casa, não sei quantos anos, ficou anos e anos trabalhando, fazendo tudo bem. Quando ela acabou de desencarnar, ela ficou 14 dias desequilibrada, andando pelo umbral. Eu falei, a mulher vivia rezando, ajudando os outros. E aí, eu fui perguntar ao professor que tinha indicado o livro. Eu não entendi que aquela mulher, vocês falando do livro, como é que ela conseguiu ficar tanto tempo desnorteada, desequilibrada pelo umbral lá, e aí em casa, e aí ia nos lugares, fica presa. E aí a pessoa que me indicou o livro falou assim, olha, ela era uma pessoa muito apegada. Ela agarrada com a família, agarrada com tudo. Então, o que aquilo aconteceu? Ela, como uma trabalhadora da casa, uma pessoa boa, queria fazer o bem, ela tinha um problema que ela tinha que arrumar, tinha que acertar antes de ir, que não pode ficar nesse apego desesperado. Tem gente que não consegue ficar, não é para você ficar seca e afastada da família, mas tomar cuidado com o apego. Tá? Às vezes você precisa de umas coisas na sua vida que vão acontecer, vai te forçar a fazer isso, tá? E aí você vai aprender na marra. Mas evitar tentar esse pensamento, que também é um pensamento, uma ideia, né, forte, de você ficar forçando sempre, só pensando naquilo. Então, vamos relaxar. Primeiro, ter a fé. A gente tem certeza, confiança, que nossa vida é o espírito.
Então, nós temos certeza, morreu o corpo, a gente continua vivo. Nós temos certeza que a gente vai encontrar as pessoas em algum momento da nossa jornada, né? Ao longo dessa vida imortal que a gente tem, nós vamos encontrar as pessoas. Então, todas essas, a vida futura, que, né, a alma imortal, e essa certeza que a gente tem que estar amparado, não é ficar achando que os outros vão fazer por a gente, não. A gente já viu, nós somos os arquitetos, herdeiros do nosso passado, somos os arquitetos do futuro. Então, presta atenção em tudo que a gente faz, que a gente semeia, e aqui, que a gente está botando para frente nas nossas próximas existências. Agora, sempre lembrar disso com fé, com confiança. E aí, que você, com confiança, a vida vai rolando. Aconteceu uma coisa, você lembrar da história toda, todas as virtudes que a gente tem que ter, né? E a gente, cada hora, procura achar uma virtude que encaixa com o que a gente precisa desenvolver. E vai levando. Como a Irene acabou de falar, vamos levando, e cada um tentando achar o melhor para seguir. Então, 2 minutos. Fala agora aí, eu falei demais. Hoje eu estou até com a garganta seca aqui. Tem alguma opinião aí para a gente, no último minutinho, fazer a oração? É o bom e velho orai e vigiai. Vigiai e orai também. Que a gente fala, primeiro você vigia o pensamento, depois você ora a todo momento. Que eu gosto de falar, até faço um versinho. Vigiar pensamento o tempo todo, não adianta. E se conhecer. A gente tem que tentar conhecer quem a gente é, porque a gente não sabe. Às vezes, você não acha que é orgulhoso e é, você não acha que é egoísta e é sair um ou outro momento que você faz uma coisinha, e a pessoa, mas você está sendo egoísta. Falei, egoísta por quê? Aí você vai parar para ver na análise, naquela análise total. Falei, realmente eu pensei meio que eu queria esse negócio, mas é porque eu achava melhor. E daí você tem que aprender. O autoconhecimento, a gente sabe que é a nossa partida, nosso ponto de partida, né? Carla, está por tua conta aí, falta 1 minutinho. Vamos fazer a nossa oração final. Então, vamos lá, gente. Senhor Jesus, deste-nos vida dinâmica para que seja naturalmente vivida. Movimenta-se nosso corpo, o tempo avança e a evolução caminha. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa fé também ande, a expressar-se em ação permanente no bem. A Ti, excelso que traduziste confiança, Pai, em amor aos semelhantes, encomendamos a nossa aspiração de servir. Obrigada, Senhor, por essa reunião de estudos e que nós possamos repeti-la muitas vezes, no anseio da divulgação da nossa querida doutrina espírita. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja, possamos terminar os trabalhos do nosso estudo da noite de hoje com muito amor, muita paz, muita fé, muita confiança em Deus, que a gente vai conseguir isso tudo. A gente está passando por uma experiência, como fala no livro,